No processo de fundição, lingotes de alumínio sólido são aquecidos em 2 grandes fornos de fusão. Quando se tornam líquidos, são despejados em moldes de areia que são feitos à máquina, mas é a intrincada habilidade humana que garante produções sempre perfeitas. O maquinista trabalha sobre cada molde marcando defeitos e rebarbas de limpeza à mão. A areia passa por uma técnica antiga de flamejamento para garantir que a liga corra suavemente pela superfície no molde sem desacelerar e resfriar muito rapidamente. Em seguida, a liga é derramada em uma concha ou direto do forno. Os operadores despejam a liga fundida manualmente, verificando as temperaturas e fazendo as alterações necessárias. Prova, se é que alguma vez foi necessária, de que não importa quão boa seja a tecnologia, é o pessoal da Ferrari que garante a qualidade há 75 anos. Existem inúmeras máquinas de engenharia dentro do departamento de usinagem mecânica, fornecendo peças de motor de alto desempenho para todos os carros, desde o novo F1 75 da Fórmula 1 até o mais recente V6 híbrido da Ferrari, o 296 GTB. O cárter é um componente-chave do motor Ferrari, e a seção de moagem da oficina mecânica pode processar um grande número de carros por dia, embora o V6 demore um pouco mais que um V12 e V8. Para os robôs dos departamentos, a vida útil é inevitavelmente exigente. Uma máquina comportará diferentes ferramentas abrangendo diâmetro, tolerâncias e geometria. Os robôs da Ferrari podem trocar suas próprias ferramentas à medida que avançam, dependendo dos requisitos individuais da época, ou até substituí-las completamente. O virabrequim é outro componente-chave, é temperado e revestido para aumentar a dureza e resistência mecânica dos componentes de aço. Após a primeira fase de retificação, o virabrequim é limpo em uma máquina de triturar para remover os resíduos. Antes da próxima etapa do tratamento térmico, parafusos de bronze são fixados em cada virabrequim para proteger as roscas do gás nitrogênio. A sustentabilidade está na vanguarda de todas as operações da Ferrari, e no departamento de usinagem mecânica grandes incursões foram feitas no processo para a recuperação de água. O processo envolve um alto grau de lubrificação para evitar que os componentes atinjam temperaturas perigosas. Para combater o desperdício, a Ferrari começou a coletar e compactar as sobras do processo de usinagem, um movimento que lhes permitiu usar até 200 litros por dia de água recuperada. Na modeleria, como é chamado o departamento de modelagem, toda Ferrari nasce como um modelo de argila em tamanho real. Sim, uma Ferrari nasce como um modelo de argila. A modeleria é onde designers matemáticos, modeladores e especialistas em cores e acabamentos trabalham juntos em um estágio fundamental na construção de uma nova Ferrari. Usando projetos matemáticos 3D criados a partir de desenhos e esboços 2D, um modelo físico em tamanho real do carro é construído, feito de argila. A primeira etapa envolve a construção de uma estrutura de metal, e às vezes componentes de madeira, na qual a argila é aplicada e trabalhada. O que se segue é um diálogo constante entre modeladores e designers, à medida que o carro assume sua forma quase definitiva por meio de uma série de fases sucessivas de correção manual, varredura de engenharia reversa e fresagem automática. Um único ciclo, do esboço ao carro acabado, leva 7 semanas, porém há uma média de pelo menos 2 ciclos de desenvolvimento usando modelagem de argila, com a opção de redefinir peças individuais de acordo com as várias fases de engenharia. Depois de terminada, a argila é limpa e uma fina película de prata é aplicada nas seções do corpo, antes de ser colocada sob luzes de LED. Este processo mostra os destaques, como a luz é refletida em todo o corpo, e é parte integrante do processo de design. A luz deve percorrer uniformemente o carro e, se não o fizer, o filme é removido e a equipe ajusta a argila manualmente até que o faça. É um processo rigoroso e delicado, com modeladores de escultura experientes trabalhando dentro de cronogramas apertados para chegar a um resultado que corresponda às hipóteses formadas por meio dos esboços originais e do processo de modelagem digital 3D. É um trabalho artesanal e prova de que não importa quão boa seja a tecnologia. Mãos, olhos e julgamento humano continuam sendo os ativos mais valiosos da fábrica da Ferrari.
A planta de soldagem de carrocerias administra um grande número de carros por dia, divididos em modelos V8, V6 e o V12. As três principais etapas dentro da planta de soldagem de carrocerias são conhecidas como lastratura, ferratura e revisione. A primeira etapa envolve a retirada do chassi básico e a soldagem das partes estruturais dos painéis laterais e do teto. Há uma grande diferença entre o processo V8 e V12, e isso pode ser encontrado dentro de uma área conhecida como OP40, que abriga robôs sofisticados. Para os modelos V8, toda a montagem dos painéis laterais traseiros é realizada por esses robôs, que trabalham em 2 andares, localizando as peças certas dependendo do chassi e depois soldando-as no lugar. Por outro lado, não há automação no processo de soldagem V12. É feito por especialistas, exigindo habilidades estéticas de precisão que diferem de todas as outras soldas feitas na oficina. O objetivo é garantir que, quando anexado, o trabalho do corpo se torne uma forma completa e acabada, em vez da aparência de 2 peças unidas. E é esta abordagem manual que talvez defina a dedicação artesanal que existe há gerações. Na época de Scaglietti, os sons manuais de martelos firmes e prensas de metal em ação marcaram a chegada de outro ícone da Ferrari. Hoje é o trabalho estético preciso, feito à mão, não por robô, que faz a diferença. A última etapa é o controle de qualidade final, onde o carro é lavado e colocado sob iluminação especial para verificar as tolerâncias. Para alguns modelos pode haver apenas 3,5 mm de folga entre a porta e o painel lateral, por exemplo, e verificar as superfícies estéticas após soldagem. Uma coisa permaneceu constante por 3/4 de século: a Ferrari vem em vermelho. Na verdade, se pode encomendar uma Ferrari em qualquer cor que desejar. A inovação não escapou da tinta à base de água e os clientes agora podem escolher entre opções externas quase ilimitadas. E isso antes de levar em consideração o fosco ou o brilho, e que um carro individual também pode ter várias cores. Existem muitos estágios no progresso de uma Ferrari na oficina de pintura, desde a entrega inicial até um carro totalmente pintado, embora esse processo seja um pouco mais longo se o cliente escolher uma pintura especial. O chassi começa com um desengorduramento completo para limpar as superfícies, antes de ser preparado para um banho de materiais de revestimento eletrolítico para protegê-lo da corrosão no futuro. Após o mergulho da cataforese, a equipe começa a trabalhar, com robôs e humanos trabalhando lado a lado. Os robôs desempenham um papel inestimável, mas o toque humano é parte integrante da linha de produção. A aplicação interna de base, por exemplo, é aplicada manualmente em áreas impossíveis de serem acessadas pelos robôs. O olho humano pode ver coisas que o robô não pode. Depois de pintado, um computador coleta dados de vários locais do carro para garantir que a cor esteja correta em todo o chassi. O processo de personalização ainda é muito baseado em princípios artesanais. Não há adesivos na carroceria, fita adesiva é aplicada para proteger a tinta e, em seguida, a tinta é aplicada à mão. De fato, a filosofia de trabalho na fábrica é montagem artesanal, controle automático. Em outras palavras, as pessoas usam habilidade e julgamento humanos para construir os motores, e os computadores medem e analisam os dados para garantir que nenhum erro seja cometido. Os robôs também têm outro papel crucial a desempenhar, trabalhando em áreas que exigem quantidades incansáveis de operações repetidas precisas, como adicionar lubrificante aos componentes do motor. As pessoas e suas habilidades são fundamentais para a montagem do motor. O motor é o coração do carro, é impossível criar um processo completamente automatizado que possa acomodar toda e qualquer complexidade. Mas uma vez que o motor está totalmente montado, há uma estação final que apenas os robôs podem operar, na bancada de teste a frio, que todo motor V8 Ferrari deve concluir e passar. O teste a frio é essencialmente um teste de diagnóstico de um motor em funcionamento, sem o uso de combustível e combustão, e o motor é acionado conectando um motor elétrico ao virabrequim. O objetivo não é testar o desempenho, mas garantir que todos os componentes do motor funcionem dentro dos limites de aceitabilidade da Ferrari, e sensores internos e externos coletam milhares de parâmetros de dados antes que o motor seja considerado capaz de passar no teste.
Uma variedade de chassis de veículos recém-pintados chega ao primeiro estágio da linha de montagem todos os dias, e mais da metade deles estará em paletas completamente diferentes, com os clientes podendo escolher entre cerca de 2 milhões de combinações de cores. Os estágios iniciais da linha são totalmente automatizados, pois as máquinas levantam o chassi para a posição usando enormes ganchos em C. Neste ponto, os carros são essencialmente separados em superior e inferior. A parte inferior será equipada com o trem de força vindo da linha de montagem do motor, a parte superior também será equipada com a parte elétrica e, em seguida, a parte superior será casada com a seção inferior. Volantes e bancos cheios de tecnologia são cuidadosamente colocados pelos técnicos com ferramentas especiais para garantir o ajuste correto. O exterior do carro é trabalhado, com para-choques fixados em torno de sensores e faróis posicionados na frente e atrás. O que se segue é uma série de etapas bem treinadas e profundamente cuidadosas, desde a montagem de importantes detalhes internos e externos, até a instalação dos pesados painéis revestidos de couro. Enquanto isso, em meio ao som ritmado das máquinas de costura, operários experientes pegam enormes tiras de couro, marcando para notar qualquer imperfeição e depois transferindo para uma máquina de corte para garantir que apenas as partes mais finas sejam usadas no estofamento do carro. O posicionamento do banco do motorista tem especial atenção na linha de montagem. No final da linha, o veículo acabado rola majestosamente, pronto para ser levado para testes extensivos e controle de qualidade.